primeiro que a gente já gera uma grande dúvida, porque assim, quando a gente pensa quem foi Sócrates, há uma discussão de que não se sabe se Sócrates foi um personagem de Platão. Então já começa por aí o drama. Porque se Sócrates foi um personagem de Platão, tudo aquilo que Sócrates pensou pode ter sido fictício, porque ele é um personagem apenas, né? Então são ideias de Platão que foram passadas pelo seu personagem, que ele passou pelo personagem dele, o Sócrates. Tanto que também os escritos, tudo que há de Sócrates, que dizem que foi que eles falam burramente que foi escrito por Sócrates, Sócrates não escreveu nada, é tudo de Platão, Platão que transcreveu tudo. Boa parte daquilo, o Platão transcreveu de conversas que ele teve, né? Essa é a outra vertente, que diz que foi de conversas que Platão presenciou ou que teve com Sócrates. Então veja bem, boa parte daquilo que foi escrito em nome de Sócrates pode ter sido deturpado, intencionalmente ou não. Porque veja bem, isso nós já falamos no grupo. Como você ouvirá conversas de horas e horas e conseguirá transcrever em papiro, seja lá no que for, sem cometer equívocos? Transcrever na íntegra aquilo, a não ser que a transcrição seja feita de forma simultânea, mas mesmo assim está passiva de erros. Então tudo isso é um pouco complicado, mas eu nunca parei para refletir sobre esse pensamento de Sócrates, então eu não posso discorrer sobre isso. Mas sempre quando fazem um questionamento de Sócrates eu me pego pensando nisso. Mas óbvio que isso não faz com que tudo que tenha sido escrito em nome de Sócrates seja jogado fora. Pelo contrário, né? Esse tipo de questionamento é extremamente interessante, Adriano. Eu queria que os outros rapazes estivessem aqui agora para nós adentrarmos nesse assunto sobre o que é a verdade, sobre o relativismo, que muitos autores até falam que chegará o dia em que nós teremos que provar coisas óbvias. E eu acho que esse dia já chegou. Um dia que nós teríamos que provar coisas óbvias, que são fáceis de se constatar, né, cientificamente, visualmente, enfim. Mas mesmo assim as pessoas questionariam. Um fato muito importante é que, por exemplo, quando você lê Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que eram pagãos, é importante você ler, se tiver possibilidade, isso depois de ter lido muito sobre Aristóteles, ler Santo Tomás de Aquino, né, e ver como Santo Tomás de Aquino foi capaz de, digamos assim, catequizar, em aspas, né, Aristóteles, transformar tudo aquilo que Aristóteles, boa parte daquilo que Aristóteles escreveu, né, e passar para uma visão cristã daquilo que ele escreveu. Isso é muito interessante em Santo Tomás de Aquino. Inclusive, eu quero indicar para vocês, aqueles que já estão um pouco mais avançados, o livro de Santo Tomás de Aquino, que é sobre os anjos, né? O nome do livro, a tradução do Luiz Astorga e a apresentação do Paulo Faitanin, né? A editora é a Sétimo Selo, e essa edição aqui, comprei numa livraria do Rio de Janeiro. Essa edição é em português e latim, né? Foi traduzida direto do latim. Então, aqueles que tiverem vontade de se aprofundar aí nos estudos de Santo Tomás de Aquino, isso aqui é uma boa Suma Teológica também, né? Mas isso daqui é para quem já está um pouquinho mais avançado nos estudos de filosofia. Ele primeiro tem que passar pelo básico, né? Não passou pelo básico, não adianta querer se aprofundar nessas temáticas. E desculpe por não poder responder para você precisamente, Adriano. Luan, se nós podemos comentar sobre alguns livros de história global. Veja bem, nós temos uma lista de bons professores que você pode acompanhar, que podem te ajudar nessa questão. Por exemplo, de história,
No que tange a história, nós podemos mencionar, está na nossa lista, o professor Rafael Nogueira e o professor Thomas Juliano. Ambos bons professores de história. E também o professor Ricardo da Costa, que no quesito Idade Média, ele é o cara que mais estuda Idade Média aqui no Brasil. E eu tenho um livro dele, se não me engano, Impressões da Idade Média. O livro não está aqui, está no apartamento, então não posso mostrar para vocês e comentar sobre, né? Eu ainda não o li. Mas eu já li alguns artigos dele e são muito bons. Inclusive, o site dele já foi divulgado aqui, vocês podem procurar, né? Pensando em história geral, vocês, principalmente do Brasil, professor Thomas Juliano e professor Rafael Nogueira. Pensando em Idade Média, o professor que mais estuda é o professor Ricardo da Costa. Obviamente que há outros, mas estes são os que eu mais acompanho. Tem uma coleção de livros sobre a segunda ou primeira guerra mundial. Tem da primeira e da segunda guerra mundial, que é um box. Eu vou passar o link para vocês aqui também, aqueles que tiverem interesse. É um livro que foi indicado inclusive pelo professor Ricardo da Costa sobre a segunda guerra mundial. Eu vou enviar para vocês. É interessante também para vocês aprenderem mais, né, aqueles que têm vontade. Que aquilo, nenhuma área pode ser desprezada no atual momento que vocês estão, né? Boa parte de vocês ainda estão no ensino médio, né? Mas, por exemplo, para entender, quando se pensa em moral, você tem que ter um conhecimento em, por exemplo, se você for católico, enfim, cristão, pensar como a religião enxerga essa questão moral e procurar os filósofos, os doutores da igreja que discorreram sobre o assunto, né? E também isso não dispensa o olhar de outros filósofos. Mas, veja bem, você não pode olhar apenas um fenômeno retirando todas as outras camadas daquele fenômeno e ficando com uma só. Senão você entra em um certo materialismo histórico, onde você acha que tudo na face da Terra é explicado pelo olhar econômico, pela parte econômica de um país, né? Senão você olharia a China com bons olhos hoje em dia, por exemplo, se eu só olhasse a parte econômica do país. Então, é de suma importância você estudar a história, né, a parte moral daquilo e também a parte econômica, entender o básico de economia. Porque, veja bem, você vê muitas pessoas pregando o fim do Estado, mas você não vê ninguém se questionando o que é esse tal Estado. Mas eles querem o fim do Estado. Eu quero o fim do Estado laico, mas eles não sabem nem o que é laicidade, o que é cristandade, cristianismo, muito menos o que é Estado. Mas ele pede o fim dessas coisas, ou desta coisa, melhor dizendo. Você vê hoje católicos e protestantes também pregando pelo fim do Estado laico. Mas será que eles sabem o que é o Estado laico? Será que é possível fazer isso? Fragmentar essas duas coisas? Será que alguém já escreveu sobre isso? Provavelmente sim. Por isso que nós temos que procurar, pesquisar, se aprofundar e não esperar tudo de algum professor. Nossa, aquele professor vai me dar as respostas. O professor Olavo de Carvalho me deu uma aula de 10 minutos e eu entendi o que é o comunismo. Não. Se vocês assistiram o filme, o documentário Jardim das Aflições, o tanto de livros que o professor Olavo leu sobre comunismo, nem comunista leu tudo aquilo. É como ele fala, se eu tivesse lido eu não seria comunista. Então, veja bem, eu não sou um tipo de cara que vocês veem por aí eu falando que esses comunistas vão acabar com o comunismo, não sei o quê. Muito menos sai por aí dizendo que o comunismo acabou, porque eu sei que não. Mas eu nunca estudei o tema a fundo o suficiente. Então por que eu vou sair por aí falando sobre isso? Por que eu tenho que sair por aí falando sobre qualquer tipo de coisa? Por que eu acho que a minha opinião é tão importante assim que ela tem que ser colocada para o mundo ouvir? Esse é um dos grandes problemas da rede social, não é mesmo? Hoje em dia. Colocamos uma opinião e estamos sujeitos a ser massacrados.
Olha só, ele é bolsominion. Ele apoia o PT, enfim. Pensamento binário também do brasileiro. Ah, você não é a favor do Bolsonaro, então você é a favor do Lula. Ah, você não é a favor do Lula, então você é a favor do Bolsonaro. Né? Também não sabem enxergar, não tem senso de proporções das coisas. Tudo bem, eu sei que o certo é o certo. Eu falo a redundância e obviedade dessa frase, mas se roubar é um crime passivo de pena de morte, se um rapaz roubar um chiclete e o outro rapaz roubar um banco, ambos serão, segundo a interpretação da lei, ambos serão mortos, condenados à morte. Mas do ponto de vista moral, o que impulsionou os dois a roubar? Será que isso importa? O que leva cada pessoa a fazer aquilo e a proporção daquilo que eles fizeram e as consequências que cada coisa gera? Hoje fica tudo livre para interpretação, né? Eu interpreto daquilo que eu acho, da forma que eu acho melhor. Vocês conseguem perceber que, se eu escrevo algo, veja bem, pegarei um exemplo aqui qualquer, em uma oração qualquer, só para ficar mais didático. Os romanos honravam seus deuses. Tem uma forma correta de se interpretar isso. Isso daqui não está passivo de várias interpretações. Apesar de que, se eu colocar isso daqui na internet e falar interpretem e coloquem as suas interpretações nos comentários. Você verá milhares de interpretações diferentes. Mas vocês concordam que existe o certo e o errado? Alguém aqui honrava os deuses, os romanos. Os romanos honravam alguém, quem? Os deuses. Então não é passível de várias interpretações. Ah, eu interpretei dessa forma. Não interessa do jeito que você interpretou. Eu me interesso com a verdade. É isso que me interessa. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Vocês têm que estar interessados na verdade. Não interessa. Pouco importa se você está se você está certo, se está errado. O que importa é se você está com a verdade. Você está com a verdade? Você está do lado da verdade? Você está disposto a falar assim, eu errei. É isso que importa. A vida intelectual é o início, é o pontapé inicial, é o seu norte. Buscar a verdade. Se você já começa por não amar e buscar a verdade, está tudo errado nos seus estudos. Você está disposto a desmantelar todas as convicções que você tem sobre diversos assuntos, ler e falar assim, não, eu não admito, como esse cara pode escrever algo que eu não estou entendendo? Como ele pode falar isso do filósofo que eu tanto gosto? Como ele pode falar isso de uma ideologia? Ideologia é algo tão bom. Você está disposto a ouvir que a ideologia é merda? Você está disposto a perceber que tudo aquilo que colocaram na sua cabeça está tudo errado? Mas se é a verdade, é o que eu estou falando, pouco importa se você passou a vida inteira você foi enganado, você vai continuar sendo enganado? Você prefere continuar sendo enganado e fingir que está certo? Viver na mentira, viver uma mentira, ter uma vida que é baseada na mentira? Isso aqui está parecendo autoajuda até. Mas é basicamente isso que nós vemos hoje em dia. Né? Tem um livro, O Outro Lado do Feminismo, que as autoras falam sobre os tipos de feministas, né? E elas citam diversos tipos, as feministas que inocentes, as feministas que são, de certo, vamos colocar aqui, as feministas autênticas, que sabem realmente os males do feminismo e tudo aquilo que ele pode causar, que geralmente são as líderes de movimentos, né? As intelectuais, enfim, por exemplo, a Judith Butler, que são as pessoas que realmente sabem os males do feminismo e mesmo assim o propagam, são ativistas para o feminismo, e aquelas que elas chamam de feministas inocentes, que realmente acham que o feminismo é uma coisa boa, que não sabem as reais intenções do feminismo, mas são aquelas feministas mais moderadas, que falam assim, nossa, eu concordo